que eu quero mostrar hoje é como a gente pode truncar um número, ou seja, como a gente pode arredondar um número. Por exemplo, π a gente sabe que é um número infinito, 3,1415 é uma dízima periódica. Não sei se é uma dízima periódica porque não se repete, mas ele é um número infinito. E pode ser que a gente não queira exibir, ou a gente queira fazer o cálculo e mostrar apenas duas casas decimais, quatro casas decimais. Então, no exemplo que eu preparei, a gente mostrar como a gente pode truncar esse número, como a gente pode arredondar e desprezar um certo número de casas decimais, considerar apenas duas casas decimais, três casas decimais. Então, eu começo declarando um parâmetro, π. Uma forma que a gente pode declarar π é através dessa fórmula, 4 vezes o arco tangente de 1. Aqui a gente deve se expressar como número real entre parênteses. Declaro também as variáveis x, a trum, que vai ser a nossa função que vai truncar, e um inteiro chamado dec, né, de decimal, que vai dizer quantas casas decimais eu quero aproximar, quero arredondar. Então eu digo que x recebe π e mando aqui printar x para a gente ver este número. Então vamos compilar e executar. Podemos ver que ele exibe os caracteres de um número real. Então 3.141593. 2, 4, 6 dígitos significativos. Das linhas 13 a 23 está a nossa função trum, que entra o número real e entra o número de casas decimais. O primeiro passo, então, para a gente poder truncar um número, a gente multiplica por 10 elevado ao número de casas decimais. Por exemplo, então, se o número de casas decimais for, vamos dizer, 2, 1, por exemplo. Vamos dar um comando print na linha 19 para a gente ver a saída. A gente não precisa colocar aqui. Na linha 10, onde o print é a função trum, que entra no número real x e o número de casas decimais. E a resposta vai ser a resposta da linha 18. Compilando e executando. Então, se a gente disser uma casa decimal, ele vai multiplicar por 10 elevado na 1, se a gente multiplicar por 10, 31. Se a gente fizer por 2, vai virar o número 314. Tá, e agora então, qual é o próximo passo? O próximo passo agora então é transformar esse número real em um número inteiro. Então a gente deslocou duas casas decimais. Então se a gente arredondar para o número inteiro agora, a saída vai ser a seguinte, 314. Perceba que ele é 314 como um formato real, mesmo que eu tenha transformado ele em um inteiro na linha 20. Isso porque trum está declarado como uma função real. Então, trum é uma variável real. E quando eu informo um número no estilo inteiro, aqui, o Fortran então vai converter esse número inteiro para um real, de forma automática. Então, nem precisamos da linha 23, versão. Dessa forma, por exemplo, se eu quero arredondar para 3 casas decimais, quero, por exemplo, tomar apenas o inteiro desse cara, teria 3141 com 3 casas decimais. Mas o número π não é 314, né? Ele é 3.14. Então, o último passo é o da linha 22. Então, a gente vai pegar essa função trum, como a gente multiplicou por 10 elevado no número decimal, a gente agora divide. Então, a gente normaliza, traz de volta. Fazendo isso, 22, então a gente vai pegar o trum da linha 20. Então, trum recebe o trum da linha 20 e divide por 10 elevado na decimal. E agora temos a resposta 3.14, descartando todos os termos de casas superior de ordem maior do que 3.